Olá, pessoal. Começando aqui o 53º CV Connect Sports. Estou de volta. Infelizmente, depois de uma notícia triste que foi a morte, falecimento do meu pai, infelizmente. Mas enfim, a vida que segue, né? Vida que segue e a gente tem que seguir aqui com a vida, né? É uma pena que aconteceu isso, mas vamos seguindo em frente aqui. Estamos aqui com o nosso Thiago Saraiva. Vamos comentar aí Campeonato Paulista, definida a final do Campeonato Paulista, Água Santa na final. É, não dá para explicar, né? Inexplicável. Água Santa na final não dá para explicar. Palmeiras deve estar soltando fogos de artifício, E para né? alegria de Adão Ferreira, que elogiou tanto o estádio lá, né, João? Exatamente. E o Palmeiras, mas ele não vai jogar lá agora. Então agora pode falar à vontade. E o Palmeiras pela quarta final consecutiva, quarto ano consecutivo na final do Campeonato Paulista, mais uma vez, e sem perder. Dessa vez ele pode ser campeão invicto. Invicto. No Rio de Janeiro, tivemos, pelo quarto ano consecutivo, Fluminense e Flamengo. Fluminense e Flamengo, o segundo jogo sendo mandado pelo Fluminense. Fluminense fez 7-0 no Volta Redonda. 7-0. É o Volta que tomou a volta no placar, né, Giovanni? Tomou uma volta redondíssima, né? E o Flamengo que eliminou o Vasco 3-1. O Flamengo não jogou bem, mas tem um elenco muito melhor que o Vasco e foi mais efetivo que o Vasco. No Para ganhar Campeonato do Mineiro, Vasco, nem precisa jogar bem tanto assim. pois é, o Vasco do Barbieri, né? Nós vamos falar aqui também. E no Campeonato Mineiro tivemos Atlético passando pelo Atlético no critério de desempate, que é a vitória por 1-0, mas como o Atlético venceu o primeiro jogo por 1-0, ficou 1-1 no confronto, e o Atlético Mineiro tem a vantagem do empate no confronto, passou na final e vai pegar um América que destroçou o Cruzeiro. Já se Destroçou o Cruzeiro. esperava, né? Já se Resultado já esperava. esperado. Cruzeiro que demitiu o técnico Paulo Pesolano e contratou Peppa Pig. É, o nome do técnico do Cruzeiro é Pepa agora. E estreia contra o Corinthians na Neoquímica Arena, no Campeonato Brasileiro. E no Campeonato Gaúcho tivemos a primeira rodada das semifinais, péssima rodada para os times de Porto Alegre. Inter empatou com Caxias e o Grêmio perdeu para o Ipiranga com o Luís Soares perdendo pênalti, né? E é isso. Mas antes da gente falar disso tudo, Saraiva, eu quero dar uma nota aqui, uma nota até legal, entre aspas, para gente, que é a central do apito não existe mais. Rede Globo de televisão demitiu quase todos os comentaristas de arbitragem e acabou com a central do apito. Não tem mais central do apito durante o jogo. Só ficou Paulo César de Oliveira para comentar nos programas do Sport TV e da Globo. Graças a Deus, a central do apito não existe mais. Mas a gente não comemora a demissão. Então, assim, que o Sandro Meirahit, que a Fernanda Colombo, Janete Maracanjo, tem aí grande sucesso na vida deles aí, e pronto. O seu Salvo Espíndola e tal. Mas a central da apito era um saco na transmissão da Globo. Que você acha? Que você acha dessa decisão, o Saraiva? A Globo tem tentado mudar, né, adequar o layout dos comentários para os jogos e eventos esportivos ultimamente. É um desafio da emissora trazer hoje, já que os streams chegaram e conquistaram esse espaço, né, Giovanni? Cada vez mais estão
trazendo jogos para dentro dos streams, para dentro dos canais pagos, e a Rede Globo, o canal aberto, ela tem que fazer algo diferente agora, né? O pessoal não Sim. quer mais esse beabá simples de sempre, e não adianta questionar, né? Hoje tem VAR, tem tudo para analisar, e a decisão do juiz é a que vai prevalecer, né? Então não adianta ficar falando se valeu, se não valeu, se lá no campo o resultado valer. A questão, Saraiva, é que o VAR, a maioria das vezes, analisava com imagens da própria Rede Globo, em várias vezes, porque às vezes a Rede Globo pegava a imagem da CBF, que é a mesma do VAR. Então, assim, ficava um pouco dúbia a questão ali da central do apito, né? Por muitas vezes, assim, a gente assistindo o jogo, a gente, a gente meio que via isso. Por muitas vezes o comentarista de arbitragem demorava um pouquinho para falar, né? Demorava um pouquinho para falar, e no mesmo tempo que ele falava, a arbitragem de vídeo tomava a decisão. Então, assim, é meio um negócio meio de maluco aí. Mas, ao mesmo tempo, é o seguinte: comentário de arbitragem, vamos lá. Na nossa época, lá nos anos 90, tinha o quê? O Arnaldo César Coelho, tinha o Zé Roberto Reit, e tinha a Band lá que fazia lá com Oscar Roberto Godoy, e só. Era um comentário ali pontual e tal. Agora não, com essa central do apito, depois que o Arnaldo César Coelho saiu, cara, eles interferem todo o lance, até na linha de lateral, para ver se foi lateral ou não. Peraí, aí não dá, né? E outra coisa também, eles se contradiziam muito, porque a Globo transmitia o mesmo jogo, tanto na TV aberta, como no Premiere, como no Sport TV, e aí cada uma dessas equipes tinha um comentarista de arbitragem diferente, e às vezes o comentarista de arbitragem falava coisa diferente. Ou seja, na Globo era pênalti, no Premiere não era, entendeu? Então, assim, eu acho que passou da hora de acabar com essa central do apito mesmo e deixar só nos programas mesmo e ponto final. O Saraiva, vamos. Bom, acho que esse assunto aqui já está um pouco lapidado. Dizia Arnaldo César Coelho, a regra é clara. Só pegar aqui na notícia do UOL, na foto, dá para ver que o estádio é o nosso grande Parque do Sabiá, né? Grande Parque do Sabiá, que tem lá o Uberlândia Esporte no módulo 2 do Campeonato Mineiro. Antes de passar para os estaduais, que eu falei aqui, eu queria comentar isso aqui, rapidinho. Morra Vinícius Júnior. Como a gente não tem hoje o bloco europeu, né? É o seguinte, tivemos Barcelona e Real Madrid lá no Camp Nou, lá no estádio do Barcelona. Barcelona ganhou de virada 2-1, 2-1, ampliou ainda mais a vantagem, que era de 9, passou para 12 pontos contra o Real Madrid, Campeonato Espanhol, ou seja, ganhou o Campeonato Espanhol, né? Fez aí o segundo jogo já contra o Real Madrid e ganhou o Campeonato Espanhol. Tá bem na Copa do Rei. Para que a torcida vai gritar pro Vinícius Júnior morrer? Não dá para entender. Se não é racismo isso aí, o que que é? É uma situação deplorável, né? Então, além disso, também não dá para entender o porquê que o Real Madrid ainda não soltou uma nota, alguma coisa do tipo, se acontecer de novo a gente não joga, né? Não dá para entender. O A Vinícius Júnior defesa em favor do atleta, né, jovem? tem sofrido ataques racistas todo jogo na Espanha. E já não é Peraí, de hoje no futebol espanhol esses comentários, essas coisas racistas, né? nossa senhora, ainda Tivemos mais aí contra aquela o vez o brasileiro. Daniel Alves, Roberto Carlos, todos, muitos brasileiros passaram por episódios racistas lá na Espanha. Não, e me espanta ser do Barcelona,
vinha essa torcida, esse grito da torcida do Barcelona, que é um clube de esquerda, né? Que é um clube que luta ali pela separação da Catalunha da Espanha, que é um clube que tem como ídolos gente negra. Vamos lembrar, Ronaldinho Gaúcho Eto'o, é negro, Eto'o é negro, lá atrás o Raika é negro, entendeu? Jogou o Neymar também, Neymar negro também. Me espanta demais isso aí. Não a ponto de achar que os espanhóis não são racistas, grande parte são, mas vindo de um clube como o Barcelona, aliás, um clube não, vamos tirar o clube de lado. torcida. Vindo da torcida do Barcelona, Alguns, né, Giovanni? eu Também não. acho, é, mas assim, É você uma vê situação deplorável. o vídeo foi o estádio inteiro, estádio assim, estádio inteiro falando, morra Vinícius Júnior. Aí vem o Diário Esporte falar que o Vinícius Júnior é um problema para o Real Madrid. Primeiro que o Diário Esporte é um jornal absolutamente barcelonista. Porque lá na Espanha tem três jornais esportivos. Tem o Marca, que é do Real, que é do Real Madrid, e tem o Mundo Deportivo e tem o Esporte, que é do Barcelona. Aí os caras vêm falar que o Vinícius Júnior é problema para o Real Madrid. Ah, avião. Se fosse problema para o Real Madrid, tava bom demais, porque o Vinícius Júnior marcou o gol do título da Champions passado. Só isso. Bom, É um comentário estritamente clubista, né? nossa, demais. Bom, fica aqui o nosso desprezo por esse grito de morra Vinícius Júnior. Isso não é futebol, isso vai Nossa moção de repúdio em relação a esse caso, Giovanni. exatamente. Isso vai para muito além do que é o futebol. É um negócio assim que. E não adianta a FIFA falar, mas temos uma conduta aqui de antirracismo e tal. Não adianta, se não punir a torcida do Barcelona em 12 meses fora do estádio, no mínimo, não vai mudar em nada. Bom, eu acho isso, né? Vinição, vamos falar. Vinição não. é, Saraiva, vamos falar de futebol, bola rolando. Vamos falar do ex-time do Vinícius Júnior. Flamengo eliminou o Vasco da Gama. Está mais uma vez na final do Campeonato Carioca. 3-1 em cima Não. do Vasco. Aproveitar, Giovanni, mandar um abraço para o Vinícius, não pôde estar presente aí hoje. É, É, esperamos contar com ele nos próximos programas aí. Esse resultado já era meio que se esperado, né? Assim como tem uma hegemonia do futebol paulista em relação ao Palmeiras, no futebol carioca, nos últimos anos, o Flamengo tem orquestrado tudo por lá também e ganhado tudo que tinha para ter ganho. Não jogou bem, jogou com um time aí razoavelmente equilibrado, mas acabou fazendo aquilo que já se era esperado e eliminando o Vasco. Talvez agora na final, a gente vai falar do outro adversário, talvez agora sim, um jogo para medir como esse Flamengo tá para o decorrer do ano agora. eu acompanhei esse jogo na Cazé TV, né? Aliás, a Cazé TV não vai fazer mais nenhum jogo nesse Campeonato Carioca, porque o Fluminense e o Flamengo fecharam com a Bandeirantes, né? Mas, enfim, eu acompanhei esse jogo na Cazé TV e, cara, para mim o Vasco jogou melhor, mas esbarrou na limitação. Esbarrou na limitação, e a equipe do Flamengo fez, assim, três chutes, três gols, sabe? É, Teve o chute. o Flamengo é aquela coisa, não tá bem no jogo, mas parece que não se esforça para marcar, né? Não, é uma Joga letalidade fácil. Quando impressionante. quer jogar, joga fácil. É uma letalidade impressionante. Inclusive, aqui o tempo dos gols pode até falar pelo que eu estou falando. O Pedro fez uns 16, uma bola que desviou o Jair. Desviou no Jair e entrou.
Depois, só aos 84 fez 2-0. E aos 95, o Flamengo fez 2-0, não, 2-1. Depois 3-1. O Vasco empatou no meio disso aí. Para mim, o Vasco foi melhor. E o Vitor Pereira deu uma sorte violenta nesse jogo, porque ele tirou o Gabigol, tirou o Everton Ribeiro e tirou o Arrascaeta, de novo. Ou seja, o cara tava querendo perder, entre aspas, né? Essa é a verdade. E outra, só fez o segundo gol o Flamengo porque foi uma roubada de bola e aí o zagueiro do Vasco deu um carrinho dentro da área. Aí é pênalti, evidentemente. Foi pênalti. Bom, Flamengo de novo na final do Carioca. Aliás, é o quarto ano consecutivo de Flamengo e Fluminense na final do Carioca, o que evidencia que as duas equipes estão um patamar acima de Vasco e Botafogo, né? O Botafogo esse ano nem passou para semifinais. É, tá Taça Rio. Aliás, se o Flamengo ganhar, vai ser interessante, né? Que o campeão da Taça Rio é um time, o campeão da Taça Guanabara é o Fluminense e o campeão carioca é o Flamengo. Campeonato Se, Carioca, se o que dá Flamengo uma ganhar. taça até para o oitavo colocado, e quem foi melhor pode não ganhar. Pois é, pois é. Não dá É, para entender. são os Giovanni, você reis falou das aí do fórmulas. Fluminense. O Fluminense, a gente vai falar daqui a pouquinho, né? O Vou falar agora. Fluminense. Então vamos lá. O Fluminense que 7-0. precisava reverter um placar de 2-1, sobrou no jogo, né? O Fluminense ele jogava pela igualdade no confronto, né? Então ele precisava ganhar. Só ganhar, de qualquer placar. Mas não se Mas não esperava um precisava 7-0, trucidar né? o Volta Redonda, né? Tem um tal de Germancano que anda marcando gol todo jogo também, né? O homem só fez 4. O cara só Esse fez 4, campeonato amigo. carioca, ele se consolidou como talvez o melhor jogador Ca- do Fluminense, o maior Foi. marcador, né, vamos dizer, do Fluminense no ano, né? Sim, ele vai ser, porque ano passado já foi. Inclusive, eu acho que foi até um dos maiores marcadores do mundo inteiro. E agora então nem se fala. Mas agora ele vai enfrentar o Flamengo. É diferente de enfrentar o Volta Redonda. Bem diferente. Agora teremos a prova de fogo para os dois times, né? Justamente. Justamente. E os dois times com tempo de treinamento, porque não vai ter o Campeonato Carioca fim de semana, em decorrência dos jogos das seleções. Aliás, o Brasil vai jogar com Marrocos no sábado, 7 horas da noite. Amistoso. Nós vamos comentar aqui semana que vem esse amistoso. O jogo vai ser no canal do Galvão Bueno no YouTube. Galvão Bueno lançou um canal no YouTube. Vai arrebentar de audiência. Enfim, e aí o jogo só dia 1º de abril. Campeonato Carioca, final em 2 jogos. Então vai ter dia 1º de abril e dia 8 de abril, os 2 jogos da final do Campeonato Carioca. E o E Fluminense 1º de abril mandando o não é uma segundo jogo. mentira, né, Giovanni? Mas é uma grande verdade. É a hora da Essa verdade para Flamengo e Fluminense. é a hora da verdade. E mando de campo do Flamengo. O Flamengo, lembrando que na última rodada da primeira fase perdeu a primeira posição para o Fluminense e por isso que o Fluminense manda a segunda partida da final. Apesar de ser no Maracanã os 2 jogos, né? Mas aí vai ter maioria de torcida do Fluminense no segundo jogo. Bom, 7-0 tem nem o que falar, né? Sobrou o Fluminense. É Sobrou. uma final que era aguardada pelo que os dois clubes já apresentaram na primeira fase. E agora a gente falou aí, é a hora da verdade para as duas equipes, para saber quem se coloca favorita para a edição dos principais torneios aí no Brasil. As duas equipes muito bem estruturadas, muito bem formadas, trabalhadas e treinadas, devem ser bem pontuais aí nas É. partes de cima das tabelas dos torneios que irão disputar. Tem uma questão interessante, é o seguinte, que no intervalo do primeiro para o segundo jogo, tanto o Fluminense quanto o Flamengo estreiam na Libertadores. E essa estreia ainda não se sabe com quem que é,
porque o sorteio da fase de grupos da Libertadores é segunda-feira, dia 27. Então, o que que acontece? Às vezes, no meio disso tudo, alguém tem que ir numa altitude, amigo. Uma altitude ou fazer uma viagem longa. Então, Já faz uma pode, diferença grande. o segundo jogo pode pesar um pouquinho aí. Bom, o Campeonato Carioca tá bem, né? É isso aí, meu amigo. Agora, o Saraiva, me diz o seguinte: como é que esse Água Santa chegou na final do Campeonato Paulista? É o Água Santa aos trancos e barrancos. O Campeonato Paulista também apresentou uma história bacana esse ano, né? Nós tínhamos o Ituano de eliminado a carrasco do Corinthians. Nós Sim, tínhamos o São Bernardo como um dos times mais surpreendentes nessa edição, mas infelizmente já pegou o Palmeiras logo de cara e acabou sendo eliminado. Poderia talvez ter chegado a uma final, caso outro fosse outro cruzamento. E o Água Santa, que deu trabalho para muitos times que jogaram lá pelas condições do estádio e perdeu aquela vez para o Palmeiras de lá para cá, começou a ganhar praticamente todos os seus jogos, está aí na final do campeonato. É um trabalho, eu acho que surpreendente, né? E quando você pega um time, por exemplo, do Palmeiras e compara uma folha salarial do Água Santa, a gente vê o que é não, a competência de um trabalho se gerindo, visando, né, um objetivo comum da equipe, né? a gente ainda não tem a definição da final do Campeonato Gaúcho, mas a gente pode dizer que lá os quatro semifinalistas têm pelo menos uma série, né, no Brasileiro. Agora, no Campeonato Paulista, eh, contando todos os campeonatos principais do Brasil, o Água Santa chegou na final e é o único que chegou na final não tendo série nenhuma de brasileiro. Não tendo série Essa nenhuma de informação brasileiro. é muito importante. É, e assim, cara, é o seguinte, a Água Santa mandou esse jogo na Vila Belmiro. A média do Santos de público é 10 mil. O Água Santa botou 11 mil na Vila Belmiro. Botou mais do que a própria equipe da casa. É assim, é o terceiro jogo com mais público na Vila Belmiro esse ano, porque teve um Santos e Corinthians, né? Então deu 13 mil pessoas lá. Só que o Santos botou 10 mil pessoas em média no Campeonato Paulista inteiro, enquanto o Água Santa foi uma vez lá na Vila Belmiro e botou 11 mil. Mais do que 80% dos jogos do Santos, vamos dizer assim, contando até a Copa do Brasil. E o Bragantino também é outro que decepcionou de novo, né? O Decepcionou de Bragantino a gente novo, porque esperava que ele chegasse aí entre os quatro, né, Giovanni? E de fato ele chegou, né? Mas esperava aí pelas condições que ele passasse para a final para enfrentar o Palmeiras. Diante dos times é, que sobreviveram aí às quartas de final e passaram para essa semifinal, a gente esperava, teoricamente, né, sempre na teoria, futebol é uma caixinha de surpresas, que enfrentaríamos na final Palmeiras e Bragantino. agora é o seguinte, o jogo São Paulo e Água Santa, o Água Santa sofreu com o São Paulo. Muitos chutes a gol e tal. Com o Bragantino é a mesma coisa. O Bragantino fez 1-0 com 8 ou 9 minutos de jogo e depois foi chutando, chutando, chutando. O Água Santa chutou uma bola, duas no gol só. O gol do Água Santa sai de uma bobeada do goleiro. O goleiro foi driblar um cara ali, deu um passo maior que a perna, vamos dizer assim, e a bola sobrou para o jogador do Água Santa e fez o gol, né? E aí foi para a final. Há quem diga que o Água Santa é a Croácia de São Paulo, né? Que ele leva tudo para os pênaltis e passa lá, né? Eu espero que ele faça isso contra o Palmeiras. Esperamos. Mas é dois jogos, é muito Continue a tradição difícil. de ganho. Mas afinal, é dois jogos, é muito difícil. Se o Palmeiras tropeçar em um jogo, tem condição de. O que já é difícil, né, de tropeçar em um jogo,
esse clube muito bem treinado do Palmeiras aí, esse time. Se acontecer, ainda tem um segundo jogo para se recuperar. Você está projetando aí já para nós o Já. Palmeiras, que derrotou o Ituano, que é aquilo que eu falei, o Ituano que veio de praticamente rebaixado para carrasco do Corinthians e acabou não sofrer, assim, logicamente eliminado pelo Palmeiras, mas acabou não sendo por um placar expressivo, né? Eu esperava até uma maior superioridade por parte da equipe do Palmeiras, o que acabou Tô... em resultado, né? Não falo na questão do jogo, em resultado se refletindo tanto. Ah, na verdade é o seguinte, foi um bombardeio do Palmeiras, o jogo. Um bombardeio do Palmeiras. O goleiro do Ituano foi eleito o melhor do jogo, inclusive. É igual, Jefferson Paulino. O é cara igual, é pegou tudo. amigo do nosso Lucas, primo do nosso Lucas Paulino, né? É, pode O ser. Giovanni. Ah, É igual eu falei, o favoritismo do Palmeiras não se refletiu em placar, porque o Palmeiras foi muito superior, a gente esperava um placar mais expressivo por parte do Palmeiras e acabou não se confirmando isso, né? Logicamente, o Palmeiras foi superior na partida, mas sim. não converteu toda essa superioridade em resultado. Mas assim como aconteceu contra o São Bernardo, o Palmeiras também deu brecha na defesa. Deu brecha na defesa, teve horas que o Ituano foi para frente, inclusive no final do segundo tempo o Ituano cruzou várias bolas na área do Palmeiras. Então, acho que assim, o Palmeiras ganhou por mérito, evidentemente, mas o gol do Palmeiras é um bate-rebate dentro da área que bate na cabeça do Murilo e entra. E entra, assim. O goleiro do Ituano pegou tudo e mais um pouco. Tudo e mais um pouco. Inclusive a bola do gol, ele espalma e vai na cabeça do Murilo e entra. É Ah, aquelas questões, aqueles sorte lances de que campeão. são sorte de campeão. Sorte de campeão. E aí pega no final o Água Santa, assim, espero eu que eu esteja errado, mas é mais uma sorte campeão do Palmeiras também. Aliás, o Palmeiras vai ser campeão invicto se ganhar. Se ganhar, assim, sem perder nenhum dos dois jogos da final, né? E vai ser interessante, porque ele vai ser campeão sem ganhar do Corinthians e sem ganhar do São Paulo. O regulamento permite isso, né? Interessante, né? Interessante. Bom, então é isso. A final do Paulista, dia 1º de abril, Água Santa e Palmeiras, ainda não se sabe onde vai ser, porque o Água Santa não pode jogar na casa dele. Tudo indica que vai ser na Vila Belmiro, porque a final tem que ser com estádio para capacidade com mais de 10 mil pessoas. E o segundo jogo vai ser no Allianz Parque, dia 9 de abril, né? 2 e 9 de abril. Bom, então é isso. E questão de transmissão, vai todo mundo transmitir, né? Record vai transmitir, TNT vai transmitir, YouTube vai transmitir, então vocês estão todos aí fastiados com as redes televisivas. Bom, Campeonato Mineiro, rapidamente, Atlético Mineiro sofreu para ganhar, hein? O Atlético. Passou aperto. Sofreu para ganhar do Atlético. Ganhou porque o Hulk conseguiu roubar uma bola lá do zagueiro, driblou o goleiro e fez o gol. Só isso. Mas vamos lembrar uma coisa: o Atlético, cara, é um dos times mais bem ajustados do interior de Minas. Ó, mais bem ajustados do interior de Minas, cara, e é uma SAF. E é uma SAF. Então, assim, ele faz ali meio que um intercâmbio com Pouso Alegre, né? Porque o treinador do Atlético agora vai treinar o Pouso Alegre assim como foi no ano passado. E depois volta ano que vem para o Atlético de novo. Então, e o Atlético tinha jogadores ali da velha guarda, né? De Sassá e um monte de gente ali já experiente. Tanto é que passou na terceira posição do Campeonato Mineiro, né? Terceira posição que eu falo assim no geral, né? Porque passou em segundo do grupo do próprio Atlético. E o Atlético Mineiro, para mim, ele é favorito do Campeonato Mineiro, chega pela 17ª vez seguida
na decisão do Campeonato Mineiro. É. Impressionante, né, Giovanni? Essa superioridade, tanto do Cruzeiro, que teve essa hegemonia também, junto com o Atlético, de termos um Galo e Cruzeiro na final durante muitos anos. É agora o América Mineiro retomando o espaço dele novamente, né? A gente sempre teve aí, dificilmente, um campeão diferente desses três, mas Uhum. um time se manter na final do seu campeonato estadual durante 17 edições, tem que dar o parabéns para o Atlético Mineiro. Exatamente. Só que o Atlético perdeu o primeiro jogo com o Atlético. Isso fez com que o América passasse ele na classificação geral. E aí o América joga a final pelo resultado igual no confronto. Então o Atlético tem que ganhar um jogo e empatar o outro, ou perder por uma diferença menor ali de gols. Falando do América Mineiro, vamos pro clássico, né? América e Cruzeiro. Então, esse aqui é o troféu anterior, né? Deixa o troféu anterior pra lá. Cadê? Pera aí, gente. Cadê o trem? Tem tanto jogo. Vamos lá. América 2, Cruzeiro 1. América foi extremamente superior ao Cruzeiro nos dois jogos, né? Acho que o Cruzeiro Venceu os dois. peca de não jogar no Mineirão. O América foi superior nas duas partidas, né, Giovanni? O Cruzeiro tentou ainda fazer algo, mas o time do Cruzeiro ainda não é uma equipe e conforme a gente esperava, né? Voltar a ver aquele Cruzeiro chegando e brigando nas pontas dos campeonatos que disputa, né? O Cruzeiro ainda precisa trabalhar muito para voltar a ser aquele Cruzeiro que a gente está acostumado. Lembrar que o treinador do Cruzeiro, Paulo Pesolano, pediu boné, né? Pediu boné alegando problemas psicológicos. Eu acredito que ele deve estar mesmo cansado psicologicamente, porque esse Cruzeiro aí não tá fácil, não. E agora o Cruzeiro só no, acho que na Copa do Brasil, dia 12 de abril, mas não tenho muita certeza. O Cruzeiro só no Brasileiro, dia 15 contra o Corinthians, né? Vai estrear só contra o Corinthians e São Paulo. Tá beleza a vida do Cruzeiro, né? E o América vai para a final contra o Atlético Mineiro. A América tá bem tá bem na Copa do Brasil, vai jogar a Sul-Americana. Aliás, essa final do Mineiro também tem esse probleminha aí, porque o Atlético classificou para a fase de grupos da Libertadores, né? E o América tem a Sul-Americana também na mesma data. Então, precisa ver quem é o adversário ali para ver como é que vai ser o segundo jogo da final do Mineiro. Pode pesar na decisão, né? Exatamente. Agora, rapidinho, meu caro Saraiva, Campeonato Gaúcho. Clássico, Caxias e Inter 1-1, primeiro jogo da semifinal. Vai ter jogo no fim de semana que vem, contrariando todos os outros estaduais. A partida de volta no Beira-Rio, o Inter tem tudo para virar esse jogo aí, né? Joga em casa, tem a vantagem de ter diante de sua torcida o poder de decisão, né? Exatamente. Tem a vantagem diante da torcida, poder decisão, porque se empatar de novo vai para pênalti, né? O Campeonato Gaúcho não tem essa questão aí de resultados iguais, não. Se empatar de novo vai para pênalti, mas o Inter é extremamente superior ao Caxias. Tá mais dentro do Beira-Rio, né? E agora para falar do Grêmio, o Grêmio conseguiu perder para o Ipiranga. Luiz O Soares perdeu Ipiranga, um pênalti, e o Ipiranga, apesar, Giovanni, se não estiver enganado, ele nos últimos anos ele vem dando bastante trabalho no Campeonato Gaúcho, né? sim, tem dando bastante trabalho, tanto é que ele empatou com o Grêmio do na última rodada da primeira fase, empatou em 0-0, também lá em Erechim. Eliminou o Bragantino na Copa do Brasil. Vale lembrar, quarta-feira passada tirou o Bragantino da Copa do Brasil, em Ipiranga. E agora ganhou do Grêmio 2-1, mas ganhou porque o nosso amigo Luiz Soares perdeu um pênalti e jogou na mão do goleiro, né? Mas a volta
na Arena do Grêmio fim de semana, eu acho que não dá para o Ipiranga, não. Tem tudo pro Grêmio reverter o placar. Tem tudo para o Grêmio reverter o placar. Se não reverter o placar, aí, amigo, é vexame, né? Completo vexame. Bom, só colocando aqui pro pessoal, sábado, 4h30 da tarde, na RBS, que é a Globo lá do Rio Grande do Sul, Grêmio e Ipiranga, o jogo da volta, e o Inter contra o Caxias no domingo, 6 da tarde, as finais do Campeonato Gaúcho sendo jogadas nos dias 1º e 8 de abril também. Meu caro Saraiva, então é isso, né? Então é isso. Finalizamos aqui mais um CV Connect Esportes, 53º. Lembrando que a gente está no YouTube, está no Spotify também. No Spotify não tem todos os programas, mas no YouTube tem todos os programas e a gente vai finalizando por aqui. Saraiva, considerações finais aí. O que você espera dessas finais dos estaduais? Embora no Rio Grande do Sul ainda não tenha concluído ainda. Giovanni, os resultados até então são resultados meio que esperados, né? O Campeonato Carioca chegaram as duas equipes que eram de fato favoritas, Fluminense e Flamengo vão fazer a decisão. Uma surpresa no Campeonato Paulista, não se esperava o Água Santa, a gente tinha aí três grandes para a final e talvez o Bragantino pudesse chegar também, e acabamos tendo o Água Santa na final aí, e o Ituano, que estava eliminado, chegou ainda longe, Vou te mas a fazer uma Água Santa decidiu perguntinha. com os menos. Sim? Vou te fazer uma pergunta. O que é mais surpreso? O Água Santa chegar na final da Copa do Campeonato Paulista ou ele jogar na Vila Belmiro como mandante e botar mais público que o Santos? O Suns, nós já fizemos uns comentários aqui nos vídeos anteriores, que o Suns ele precisa repensar com calma a estratégia dele para o ano de 2023, pois é um forte candidato ao rebaixamento do Campeonato Brasileiro nessa edição. Nossa Em Senhora. relação aí ao Campeonato Mineiro, também os dois melhores clubes também chegaram à final. O Atlético foi uma surpresa boa no decorrer do Campeonato Mineiro, como você falou, uma SAF que vem crescendo aí na parceria com o Pouso Alegre. E eu Uhum. acho aí que podemos ter uma surpresa, o América Mineiro, talvez depois de algum tempo, voltar a ser um campeão mineiro, 7 talvez aí anos. surpreendendo. Quem sabe depois de 7 anos voltar a ser campeão mineiro. E no Sul, é uma surpresa aí do Ipiranga, eliminando o Red Bull na meia da semana e agora ganhando do Grêmio. Então, quem sabe aí não teremos uma final entre Inter e Ipiranga. Ou Grêmio e Caxias, né? Ou Caxias e Ipiranga. Pode ser também. É mais Mas surpreendente. acho que pistoleiro Soares não vai deixar, não. Acho que não. Meu caro Saraiva, é o seguinte. Um abraço. Sexta-feira estamos de volta aí para comentar jogos de seleções. Vamos ter eliminatórias para Euro, amistosos da seleção brasileira. É isso. Até mais. Obrigado. Curta, comenta, compartilhe. Faça o que você quiser. Até mais, Falou, galera. Saraiva. Um abraço.